Mudança de última hora, confusão geral, Vasco se posiciona. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações, falando da partida de hoje entre Vasco e Palmeiras, notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e com todo respeito à história do clube. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Vamos falar também sobre a Alfa, parceiro aqui do canal BTB Esportes. Vai fazer a sua fezinha nos jogos de hoje do Brasileirão, inclusive na partida de logo mais entre Vasco e Palmeiras. Não perca tempo. Primeiro link no comentário fixado. Você faz o seu cadastro na Alfa. No primeiro cadastro de depósito de R$30, caso a sua aposta não conferir, a Alfa te dá R$15 de aposta grátis. Então não perca tempo, aproveita essa oportunidade, seja alfa você também. Sem mais delongas, vamos aqui falar do legítimo clube do povo, vamos falar sobre as informações do Vasco, que não são das melhores, né? É muito triste vir nesse vídeo aqui falar sobre confusão geral, o clima, os bastidores, a expectativa, principalmente para um jogo tão importante, né? Apesar do Vasco ser o mandante da partida, o jogo é considerado em um campo neutro, né? Porque é no Mané Garrincha, é basicamente 50-50, e todo o clima, todo o bastidor, apesar de viver nesse momento a expectativa da chegada de um novo treinador, e ao que tudo indica, pelo que nós conversamos ontem no embarque do Vasco com o presidente Pedrinho, seja o Fernando Diniz. E a expectativa é que Fernando Diniz, caso tudo dê certo na negociação e haja um aceite da parte do Fernando Diniz, o Vasco já terá um treinador na beira do gramado no próximo jogo pela Sul-Americana, no jogo também contra o Vitória, em Fortaleza, em Salvador, corrigindo, contra o Fortaleza no Barradão. E assim, é muito triste a gente vir aqui falar de confusão. O Vasco se posicionou, o Pedrinho falou, acabou afastando o segurança Betinho, que já teve um histórico no jogo contra o Atlético Paranaense. Na ocasião, ele estava ali fazendo o seu papel, realmente defendeu os jogadores do Vasco, passou por aquela situação na justiça, foi afastado durante um mês, né? O torcedor até entendeu na ocasião, na confusão generalizada em São Januário, que os jogadores na ocasião do Atlético Paranaense partiram para cima, ele estava ali defendendo a saída dos jogadores do Vasco, mas ontem ainda numa situação que um torcedor está ali protestando, é claro que tem que averiguar a fundo, né, tudo o que aconteceu, e o Vasco se posicionou quanto a isso, né, e no mesmo momento que houve ali a informação, chegou ao conhecimento da diretoria, a diretoria afastou o Betinho, mas jamais vamos fazer aqui qualquer tipo de apologia à violência, principalmente envolvendo um torcedor. O torcedor tem direito de protestar, o torcedor tem direito de cobrar, até porque o principal ativo do clube é o torcedor, que agora já está na expectativa de comprar a nova camisa, já vive essa expectativa, é o torcedor que abraça o sócio, que inclusive rendeu cerca de 53 milhões no ano para o Vasco, né? O torcedor que está ali na base, aproximadamente mais de 60 milhões em relação a sócio-torcedor do Vasco, ou 60 mil, né, sócio-torcedor do Vasco, 53 milhões em arrecadação. Isso saiu no balanço.
E muitas das vezes o torcedor não tem tido um retorno principal, que é em campo. O torcedor não tem tido resultado em campo. É um time que, contra um Operário, um time de segunda divisão, o Vasco não consegue ser competitivo. Isso a gente falando do jogo, falando do campo e bola. Tá faltando uma resposta no campo. Pode ser no jogo de hoje? Pode ser, mas eu pergunto, torcedor, qual é a sua expectativa para Vasco e Palmeiras hoje? Dentro desse cenário. O Vasco vivendo um momento incerto. Torcedor não sabendo para onde o time está caminhando. Porque há uma incógnita, há uma dúvida, não há uma segurança. O time ainda, com todo respeito, não passa essa segurança, não passa essa credibilidade. O Vasco hoje vai fazer um jogo competitivo? Tomara que faça um jogo competitivo. Não dá para ficar vivendo só das glórias do passado. O torcedor já está cansado. Ontem, a matéria do Globo Esporte, e eu estava acompanhando a matéria, estava assistindo com meu pai na sala, e é bonito de se ver, né? É legal de se ver, apesar de falar isso, mas é legal você lembrar um Vasco e Palmeiras de 97, quando o poderio do Vasco, a dominância do Vasco foi tremenda. Onde você tinha Carlos Germano, Mauro Galvão, Luizinho, que hoje faz parte da comissão, Pedrinho, Felipe, que estavam ali como jogadores que viveram esse momento. Está falando do Vasco campeão de 97, diante do Palmeiras, campeão de 2000 da Mercosul, da virada histórica. Esse Vasco e Palmeiras que o torcedor espera, um Vasco competitivo. Eu acho que hoje, na pré-eleição, o mínimo. Felipe, pega esses jogos do Palmeiras contra o Palmeiras de 97, de 2000, mostra para esses jogadores. Mostra esse vídeo, já que não está tendo muito tempo de treinar, sabe? Mostra esse vídeo para ver se desperta algo. Eu acho que lembrar é viver e você despertar isso nos jogadores, porque com certeza o Palmeiras hoje tem uma pressão, mas é uma pressão diferente. É uma pressão em busca da liderança. A pressão do Vasco, apesar dos resultados da tabela não interferir no jogo de hoje, em relação à zona de rebaixamento, mas não dá para você ficar pressionado, não, tem que ganhar hoje para entrar na zona do rebaixamento. Não, o Vasco tem que ganhar hoje, porque os objetivos no campeonato tem que ser diferentes, mas o que mostra a postura não é essa. E assim, a mudança que se espera de última hora, né, primeiro é no comportamento, é na postura. Hoje a arbitragem é do senhor Davi Lacerda do Espírito Santo, e o Vasco vem com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, e a mudança que pode acontecer de última hora é o Jair ou o Matheus Carvalho, e tem a opção com o Tietê. Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Ele pode fazer essa mudança de não atuar, deixar o Verratti centralizado e o Ryan e o Nuno Moreira flutuando mais pelas pontas e o Felipe Coutinho criando. Mas o Vasco tem que ser competitivo. E a mudança fixa seria o Matheus Carvalho no lugar do Jair. Então essa é a mudança de última hora esperada. Porém, tem que ter uma mudança de postura, de comportamento, de vontade. Eu estou me preparando aqui, vou acabar o vídeo para a gente poder realizar a transmissão. E eu conto com você na transmissão daqui a pouco. Mas eu quero saber a sua expectativa, torcedor. O que você acha desse cenário, desse momento? E falando do Palmeiras, o Palmeiras vem com o goleiro Everton, o Giai, o Bruno Fuchi, ou o Murilo, o Gustavo Gomes, Piquerez, o Martínez, Richard Rios, primeiro volante, Felipe Anderson no ataque, Estevão, Facundo Torres ou Paulinho, Flaco Lopes. Então tem que estar de olho, porque as opções que o Palmeiras tem no banco é superior, né? Mas o Vasco hoje tem que entrar para competir.
Bom, passado aqui as informações sobre o jogo, sobre o pré-jogo, a gente falou bastante em relação ao momento do Vasco. E a expectativa agora é voltar para fazer um pós-jogo com você, torcedor, mais animado, né, de vitória. Está cansado de vir aqui fazer pós-jogo de derrota ou de empate, ou de o Vasco não competir, mas esperamos que seja um pós-jogo diferente, beleza? Vou ficando por aqui. Bom, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações da opção todos, deixa o like, se inscreva no canal, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu!